Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que sai da minha zona de conforto, no sentido de... Eu não sou muito de ler romance, assim, de drama. Vocês sabem muito bem aqui, é só olhar pro meu canal aqui, pro nosso Bookcast. A gente tem livro de Stephen King, terror, ficção científica, um pouco de autoajuda, autobiografias, enfim, tem um monte desses interesses. E esse aqui, ele meio que foge um pouco dessa temática, porque ele traz talvez uma sensibilidade maior, assim. Eu tenho lido alguns livros do Murakami, aquele escritor japonês aqui, que eu já trouxe, acho que, se eu não me engano, 3 livros dele aqui, e eles acabam sendo um romance, assim, um pouco... traz uma questão sentimental mais forte, assim, que foge um pouco do terror, da ação que eu tô acostumado a ver. Mas esse livro aqui, ele despertou meu interesse por alguns motivos. Eu já vou entrar nos motivos. Antes de mais nada, quero agradecer muito pela audiência de vocês. Se vocês estão aqui no YouTube do Bookcast, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, comente aqui se você já leu esse livro ou outros livros que eu venho dado minha opinião aqui sobre. E também, se você estiver no Spotify, me siga no Spotify, dê a estrelinha ali no meu episódio, comente lá também, que isso ajuda bastante. E por fim, meu Instagram, @DiegoSegum, também, quando eu posto, eu tô postando lá as leituras que eu venho fazendo. E quando tem vídeo novo, também lanço lá também, e você pode ficar sabendo sobre os novos vídeos que eu tenho lançado por lá. Então, sem mais delongas, deixa eu passar um pouco da ficha técnica desse livro aqui, um pouco do resumo e o porquê diabos eu tive interesse em ler esse livro, beleza? Bom, o nome do livro é A Amiga Genial. Então, esse é o nome do livro. A autora dele se chama Helena Ferrante, que no final das contas eu descobri que é um pseudônimo e na verdade ninguém sabe quem é a autora. Tem algumas pistas de quem seja, mas no final das contas é uma pessoa anônima, assim. É possivelmente, muito provavelmente, uma mulher italiana, então ela traz nos seus romances o contexto da Itália, né? Assim como nesse romance aqui. O ano original de publicação desse livro aqui, A Amiga Genial, é de 2015 aqui no Brasil, mas originalmente ele foi lançado em 2011, então até pensei que ele era um pouco mais antigo, mas ele é relativamente novo, né? Se a gente for olhar pela idade dos livros, né? Aqui no Brasil ele saiu pela editora Biblioteca Azul, que se eu não me engano é um selo da Globo Livros, pelo que eu pesquisei. E o livro contém 336 páginas, então não é um livro tão extenso assim, mas de fato ele acaba sendo um livro muito impactante. Então, acho que um dos primeiros motivos do porquê eu me interessei por esse livro é justamente por esse primeiro fato aí da pessoa ser uma desconhecida. A Helena Ferrante é só um pseudônimo. Ela tem outras obras conhecidas. Se eu não me engano, tem um filme na Netflix que foi baseado num livro dela, do Filho Perdido, alguma coisa assim, que é um filme surpreendentemente bom, apesar de ter uma premissa um pouco... não digo macabra, mas um pouco tensa, assim, da mãe não gostar muito do filho, algo nesse sentido. Mas eu conheci ela porque este livro aqui, simplesmente, ele foi eleito o melhor livro do século XXI, segundo a New York Times. Obviamente que a gente está há 25 anos no século XXI, ainda tem 75 anos para acabar esse século, então 75 anos de livros. Mas quando um veículo da relevância do New York Times fala, olha, esse é o melhor livro do século XXI, é claro que as atenções acabam caindo por ele, né? Então, no meu caso, foi a questão do pseudônimo ser um pouco misteriosa, assim, a identidade original da Helena Ferrante, e também para ele figurar nessa lista do New York Times como sendo o melhor livro do século XXI. Vamos para o resumo da história. O livro conta a história basicamente de 2 amigas, a Helena e a Lila, que é a Rafaela, se eu não me engano, mas no final das contas o nome dela é Lila no livro, tá? São 2 meninas que moram num bairro bem pobre de Nápoles, na Itália, por volta dos anos 50. Então o livro fala bastante do ambiente
de Nápoles durante essa parte da história. E, de fato, dá para ver que a autora talvez não tenha crescido e nascido nesse bairro específico, mas ela entende bastante desse contexto, porque a habilidade dela de falar das cenas ali que estão acontecendo em Nápoles, parece que tu se sente dentro de Nápoles, tu se sente vivendo com essas duas amigas. Então, a Helena e a Lila. O que essas pessoas, essas duas meninas têm, né? A narradora principal é a Helena, e ela basicamente ela é uma menina estudiosa, inteligente, ela obedece às regras sociais e as regras do colégio, então ela é uma menina super obediente. E tem a Lila, que é a amiga dela, só que é basicamente o oposto dela. É uma menina mais madura, mais não segue muitas regras, mais selvagem, mal comportada. Porém, por mais que elas tenham essas diferenças, elas são, no final das contas, amigas, né? E aí o livro conta a história dessas duas, do momento da infância delas até mais ou menos a adolescência, 15, 16 anos. Esqueci de mencionar, esse livro é o primeiro de uma tetralogia. Então tem mais 3 livros, são 4 livros no total, esse é o primeiro deles. Eu imagino que os outros 3 livros, que eu não li ainda, contem a história das duas amigas até o final da vida delas, né? Pelo menos essa é a minha ideia disso. E nesse primeiro livro é interessante porque como começa, né? Por que ele é interessante? Ele começa basicamente com a Lila, essa amiga mais selvagem, simplesmente desaparecendo. O livro começa depois que elas estão mais velhas e conta essa história, que a Lila simplesmente desaparece. O filho da Lila liga pra Helena e fala, pô, a minha mãe simplesmente desapareceu, sumiu. O que aconteceu, sabe? Onde é que tá essa mulher? E a Helena começa a fazer, então, escrever e contar sobre a infância delas. E talvez, dentro da história, a gente comece a entender os motivos pelo qual a Lila simplesmente abandonou o barco, virou as costas para todo mundo e fugiu. Então, o romance ele começa com esse desaparecimento da Lila, e o flashback imediato para quando a Helena e a Lila eram crianças, e tu começa a entender um pouco da relação das duas. E aí tu pensa assim, tá, Diego, por que tu se interessou pra história? Por que tu gostou? No final das contas, eu gostei muito do livro. Por que eu gostei de um livro que fala da história de duas meninas, da infância pra adolescência delas, uma no futuro some e a outra começa a contar a história? Por que é tão interessante? No final das contas, eu falei, né, o porquê que eu me interessei, né? A autora ser um pseudônimo, ter um mistério sobre a identidade verdadeira dela, esse livro ser eleito o melhor livro do século XXI, segundo o New York Times, mas eu acho que tem alguns fatores que fazem com que esse livro seja muito interessante. O primeiro, que eu já falei, né? A habilidade que a Helena Ferrante tem de dar as cenas, assim, de escrever as cenas. Realmente tu parece que está em Nápoles dos anos 50. É bizarro a habilidade que ela tem. E ela não fica muito tempo descrevendo o ambiente. Ela fala mais do ambiente pelo sentimento dos personagens. E pelos personagens tu começa a se ver dentro daquele bairro de Nápoles, sabe? Das interações que as meninas têm com os colegas, com pessoas mais velhas, com um sentimento um pouco de opressão que tem naquele bairro ali. Tu realmente se sente na Itália dos anos 50. Bem parecido o sentimento que eu tenho quando eu leio o Murakami, porque o Murakami também tem essa habilidade de te colocar dentro lá do Japão, das cidades que ele tá contando, porque o autor é foda desse jeito, assim. A Helena, nesse caso, também é muito foda pra escrever esse tipo de cena, e realmente tu se sente dentro das cenas ali. A relação das duas amigas é muito interessante. É interessante, porque, obviamente, eu tenho o viés masculino de ter ali o meu crescimento com amigos e tal, e é interessante ter um vislumbre de como, no final das contas, as meninas acabam amadurecendo e o sentimento das duas acaba sendo muito, em alguns momentos, de parceria, mas alguns momentos de inveja, porque a Helena, por mais que ela seja estudiosa e tal, ela vê a Lila com uma inveja muito grande, porque a Lila acaba se desenvolvendo, digamos assim, como uma adulta de uma maneira mais rápida.
Então ela é mais atrativa também para outros meninos e tal, e a Helena acaba ficando um pouco um pouco com inveja, um pouco com ciúmes assim da Lila, e de como ela consegue ter esse magnetismo assim, não só para outros meninos, mas também por outras pessoas assim, talvez por ela ter essa característica mais destemida assim. E é interessante ver a relação das duas, como elas começam, por mais que elas tenham as diferenças delas, elas ainda se mantêm amigas entre aspas, porque tem alguns momentos assim que as duas brigam e se estressam, tanto externamente quanto internamente, e tu entende aquele sentimento que a Helena tem de inveja, porque e na infância também, como menino, tu vê as pessoas mais velhas como sendo pontos de referência, assim, quando eu for adulto eu quero ser igual àquela pessoa e tal. E aqui a gente vê a Helena olhando pra Lila como quase como um ponto a chegar, assim, tipo, eu quero ser igual a ela, só que no final das contas elas têm a mesma idade, então tem um pouco desse viés também de tentar se espelhar em outra amiga, assim, e tem umas cenas aqui, algumas passagens muito interessantes que a Lila, ela acaba tirando notas melhores, mas não necessariamente estudando como a Helena tem que estudar para tirar notas, então tu remete também a algumas pessoas da tua infância e na escola que tu vê assim, que tu se esforça bastante para tirar uma nota, mas tem uma pessoa que é meio desinteressada, que acaba tirando uma nota tão boa quanto a tua, até maior que a tua, daí tu fica pensando, porra, como assim, sabe? Eu me esforcei um monte e tirei uma nota X e a pessoa nem se esforçou, tratou sem importância nenhuma e conseguiu uma nota maior. Então é interessante ver, é super relacionável o que eu tô querendo dizer. A forma que a autora traz assim, a relação das duas, e principalmente da Helena, que é a narradora aqui da história, né? O livro traz também um viés, porque ele se passa nos anos 50, né? Então é uma época bem diferente da época que a gente está vivendo atualmente, no sentido de que a Lila, com 16 anos, ela já está casada. Então a Helena começa a ver também isso com olhares um pouco... será que eu tô atrasada? A Lila já tá casada, já tá com casa, já tá se vestindo como uma mulher, assim, eu ainda tô estudando aqui na escola, eu tô sendo... será que eu não amadureci o suficiente aqui, sabe? Então tem esse viés de uma vida adulta versus uma vida adolescente, que é realmente o que a gente acaba pensando quando adolescente, né? Porque a adolescência é uma fase muito específica da nossa vida, porque ao mesmo tempo que a gente tá cheio de hormônios, a gente não sabe ainda o que a gente é, a gente não é criança, mas a gente também não é adulto, então a gente não sabe como se portar. A gente deve aproveitar ainda as coisas como criança, só que a gente é visto pela sociedade como criança ainda. Mas ao mesmo tempo a gente quer começar a ter liberdades de adulto, só que a gente não é adulto ainda, então a gente não precisa se portar como adulto agora. A gente tem que aproveitar um momento. Então é um livro que faz tu pensar nessas fases da vida que a gente vive, de infância, adolescência e vida adulta, e como esse livro ele parte desse princípio da adolescência de ambas nos anos 50, que era uma realidade diferente. É interessante entender como que a realidade era, no sentido de amadurecer rápido, amadurecer devagar. Hoje em dia a gente tem algumas informações, né, de que antigamente as pessoas amadureciam muito mais rapidamente, né? Hoje em dia a gente tem uma adolescência prolongada, o que chamam, né, das pessoas, sei lá, com 20, 25, 30 anos, ainda morando com os pais, e o que não é problema nenhum, cada um vive a sua vida, mas antigamente era muito comum as pessoas com 16 anos, como aqui nesse caso específico, a Lila com 16 anos já estava casada. Não estou dizendo que é moralmente correto ou não correto, só estou falando de um fato que acontecia, né? Então hoje em dia é interessante fazer esses comparativos, e por isso que eu até pensei que a história, que o livro tivesse sido escrito mais antigamente, mas ele realmente foi lançado em 2011, então já tá na vida moderna, né? Mas mesmo assim a Helena consegue trazer desse histórico, muito provavelmente tem algumas pistas aí que ela realmente tenha sido uma pessoa que viveu em Nápoles e tal, né, nessa época, então por isso que ela sabe tanto dessa época em específico, né? Então tem essa dicotomia de vida adulta versus vida adolescente. O livro também traz, por se passar em 1950, pega um período pós-guerra.
Então, para quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. A Itália, num primeiro momento, era aliada da Alemanha, daí depois se desaliou da Alemanha, ficou aliado dos Estados Unidos e tal. No final das contas, não foi tão bom a guerra para a Itália. Obviamente, a guerra não é bom para ninguém, né? Nem para quem ganha, mas enfim. A Itália sofreu bastante nessa Segunda Guerra Mundial. Então, como o livro passa em 1950, obviamente a gente ainda tem os resquícios de um pós-guerra, de uma sociedade super afetada por isso, e por se passar num bairro pobre também de Nápoles, tem alguns personagens ali, algumas famílias que são um pouquinho mais... tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, mas mesmo assim, no geral, acaba sendo um bairro bem pobre. Então, pela história também dá para entender como a guerra impactou a Itália como um todo e como as diferentes classes sociais foram impactadas, né? Então, a gente vê também um bairro com muita violência, muita pobreza, muita opressão patriarcal também, que tem bastante aqui, tá bastante presente. Só do fato de um cara ter casado com uma menina de 16 anos, talvez isso diga muito sobre como o patriarcado era presente nesse bairro específico e nessa cidade específica aqui da história, tá? Outro ponto legal que o livro faz a gente pensar é a busca do sucesso e do propósito, porque um denominador comum entre as duas meninas, entre a Helena e a Lila, é que as duas querem sair dessa realidade. Elas não querem viver nesse bairro pelo resto da vida, porque elas entendem que as pessoas mais velhas que ainda moram nesse bairro não têm não têm riquezas, não só materiais, mas realmente de inteligências, assim, sabe? Então, elas veem no estudo uma maneira de sair daquele bairro, de viajar, de conhecer outros lugares. Só que aqui o caminho das duas começa a se dividir, porque enquanto no começo as duas prezam pelo estudo e são inteligentes, cada uma da sua forma, no primeiro momento a Lila, por amadurecer mais rápido, ela se casa e começa a ter uma vida, digamos assim, de adulta, e ela larga os estudos. Por várias outras questões, né? Enquanto que a Helena, ela continua no estudo, ela continua buscando bolsas para poder estudar em uma universidade, sair daquele momento, daquele contexto específico ali. Só que por mais que ela esteja fazendo isso, ela se sente menos do que a Lila, que já tá casada, que já tá se vestindo como mulher, que já tá, digamos assim, já tem casa. Só que daí tu vai ver o casamento da Lila não é tudo aquilo que ela aparenta que seja, né, que é, tipo, ter um marido carinhoso e tal, não é nem de perto isso. Então, por mais que a Helena tenha continue tendo um pouco de inveja da amiga por ela se emancipar, digamos assim, se amadurecer mais rápido em termos de conquistas da vida, casamento, casa e começa a ter um pouco de dinheiro, a Helena se sente para trás. Só que no final das contas tu vê que a Helena, ela acaba... Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas a Helena, ela acaba conquistando o que ela queria conquistar, o que as duas queriam conquistar, de outra forma. E não nessa forma mais abrupta e rápida que a Lila acaba conseguindo, conquistando as coisas, entre aspas. Porque no final do livro, ele termina com as duas ali na sua adolescência, 16, 17 anos. Então, por isso que eu imagino que os outros 3 livros dessa tetralogia continue contando a história das duas ao longo da vida adulta, o que me interessa bastante, porque, afinal de contas, o livro começa com a Lila simplesmente desaparecendo. Então, eu fico pensando, por que ela virou as costas e desapareceu? Virou as costas pro filho, e o que aconteceu durante todos esses anos que fez com que, ao final das contas, a Lila tenha desaparecido da face da Terra, né? Então tem essa questão em busca do sucesso e do propósito, e aqui a autora traz muito o estudo como sendo um dos caminhos assim para que a gente possa alcançar o sucesso. E essa é outra questão interessante. Tem algumas cenas aqui, uma cena específica, que é uma cena das duas indo para a praia, que não sei por que me impactou, assim, porque é basicamente as duas ainda adolescentes ali, seus 12, 13 anos, fugindo e indo para um passeio na praia, assim. Só que começa a chover e as duas têm que se abrigar num local específico, e as duas têm que se aproximar, assim, e elas não estão necessariamente no momento bom da amizade delas. E ali tem um momento muito, muito puro e de incerteza, assim, sobre as duas.
e ali basicamente consegue entender como que cada uma lida com adversidades, que no caso é a chuva que está caindo ali nelas e que meio que estraga o plano das duas de, enfim, passarem um dia na praia. Por algum motivo essa cena me impactou, porque a autora sabe escrever muito bem, não só a cena em si, mas o sentimento de cada uma. E pela Helena ser a narradora principal, tu pensa, não, eu vou torcer pela narradora principal, né? Eu vou ficar do lado da Helena, não importa o que aconteça. Só que tu começa a entender também o lado da Lila, por mais que a história esteja sendo contada pela protagonista principal, que é a Helena, tu começa a entender um pouco da Lila também. Enfim, tem várias outras cenas, assim, cenas também dos meninos, como é que eu posso dizer, dando cantadas para as duas meninas, e aí a Helena fica com inveja porque a Lila recebe mais cantadas do que ela, e porque a Lila tá fisicamente mais desenvolvida do que a Helena, e tem um senso de inveja aí, só que no final das contas a Helena tem qualidades que a Lila não tem, e é uma dicotomia muito interessante assim de acompanhar. Talvez seja por isso esse sentimento relacionável que a autora traz, assim, de ser humano, de, afinal de contas, inveja, ciúmes, raiva, alegria, felicidade, são todos sentimentos puros, são sentimentos que o ser humano tem. É errado ter raiva, é errado ter inveja, é errado ter ciúmes. Algumas pessoas possam dizer que sim, outras pessoas podem dizer que não, mas no final das contas a gente é ser humano, a gente sente essas coisas, ao contrário de máquinas que acabam não sentindo coisas. É natural a gente sentir raiva de algumas coisas, é natural a gente sentir inveja de algumas coisas, é natural a gente sentir ciúmes de algumas coisas. O que cabe a nós é entender o porquê que a gente está tendo esses sentimentos, não julgar esses sentimentos, entender, tá, por que eu tô sentindo essa determinada emoção nesse determinado caso, assim, nesse determinado contexto. Nossa, isso virou uma sessão de terapia. Eu só tô dando um pouquinho do que a pessoa começa a pensar lendo essa história. E realmente, a gente é um animal muito complexo, assim, muito complexo. E a Helena tenta criar e cria essa história de maneira bem interessante e impactante, que faz com que a gente navegue por esses sentimentos, principalmente nessa parte da adolescência que a gente ainda está tentando entender quem a gente é no final das contas, né? Se a gente tem essa personalidade, se a gente tem que ser mais rebelde, menos rebelde, quem é rebelde se dá mais certo, quem é menos rebelde dá menos certo na vida, não necessariamente. E a Helena traz essa história com esse contexto, essa roupagem de Nápoles anos 50 para contar da adolescência dessas duas meninas que têm futuros muito diferentes, mas com uma origem muito parecida. Isso também é interessante entender, né? Por mais que a origem delas seja parecida, as duas acabam tendo suas próprias personalidades e suas próprias opiniões sobre algumas coisas e suas próprias atitudes no final das contas, né? Então, minha opinião geral do livro é que é um ótimo livro, é um livro muito bom, uma simplicidade impactante, assim, até que eu escrevi aqui no roteiro e repito aqui, é uma simplicidade impactante. A premissa realmente tu pensa, não vou dar nada, o que eu vou querer saber da vida de duas meninas de 12, 13 anos em Nápoles dos anos 50? Sendo que eu tô interessado. Num dia eu tô lendo Stephen King matando um monte de gente, outro dia eu tô vendo uma ficção científica que os alienígenas invadem a Terra, outro dia eu tô lendo como que a Nike foi criada pelo Phil Knight com a autobiografia dele, outro dia eu tô lendo o Murakami. Por que eu vou me interessar por esse livro? E realmente eu fico muito feliz de ter me interessado por ele, porque ele é um livro que ele impacta de alguma forma as emoções do leitor. Pelo menos no meu caso foi isso. Estou interessado em ler os próximos, quero ler os próximos, ainda não li o segundo, o terceiro, o 4 dessa tetralogia, mas me falaram que vale a pena, porque daí acompanha a vida das duas e eu imagino que também tem a sua pegada sentimental que a autora traz aqui no primeiro livro. Aliás, da autora, tá? Eu descobri um artigo que uma reportagem se eu não me engano foi do New York Times também de 2016, que fala The New York Review of Books,
que eles falam a identidade da Helena, que é uma tal de Anita Raja. Anita Raja é a esposa de um autor famoso lá da Itália, pelo que eu entendi, e ela é uma editora de livros, assim, e tradutora, por assim dizer. Só que esse cara, o que esse cara fez? Para investigar a origem da Helena Ferrante, ela pegou, ele utilizou o follow the money, o que eles chamam, né? Ele identificou a publisher da Helena Ferrante e equiparou o período de tempo dessa editora com a receita que essa Anita Raja recebeu durante alguns anos. Então, ele viu um acréscimo muito de receita dessa tal de Anita quando a Amiga Genial foi lançada em 2011. Então, e ele fala assim na matéria, muito difícil que esse aumento de receita dela tenha vindo das traduções que ela faz. Então, muito provavelmente, ela é a Helena Ferrante. O que muda? Não muda nada. No final das contas, não muda nada. Ela mesma fala, a Helena Ferrante fala, eu acho que o leitor ele deve se interessar pelo livro somente, não pelo autor. O autor não adiciona a vida do autor, a vida pessoal do autor, não adiciona mais nada à história que está sendo contada ali no livro. Então, mas eu achei interessante essa anedota curiosa de que provavelmente a Anita Raja é a Helena Ferrante, mas a gente nunca vai saber. A Helena Ferrante negou essa atribuição a ela sendo a Anita Raja. E a Anita Raja também negou pelo lado dela. Então a gente nunca vai saber, mas é um mistério interessante aí. E tem algumas teorias de a Helena Ferrante ela não fala da identidade real dela, porque no livro de Nápoles, aqui ela retrata Nápoles nos anos 50, ela tem muita história relacionada à máfia, relacionada a pessoas ruins. Então vai saber se essas pessoas, essa história é uma história autobiográfica. Porque quando foram descobrir o passado dessa Anita, ela não morou em Nápoles, ela não teve daqui a pouco o contexto que a Helena tá trazendo ali no livro, que faz com que tu pense, pô, a pessoa para contar essa história, provavelmente ela tenha vivido ali em Nápoles nos anos 50. Mas se caso for a Anita, não é o caso, mas também não vem o caso, mas ela tendo vivido ou não, é muito interessante o formato que ela conta essa história. Mas é isso, galera, mais um episódio do Bookcast. Agradeço muito pela audiência de vocês. Se inscreve aqui no canal do YouTube, ative as notificações, dê joinha no vídeo, comente se você já leu Helena Ferrante, se você já leu Amiga Genial, se você já leu os outros livros da tetralogia dela. Comente aqui, me conte o que tu achou desse livro, desses livros que ela, ou de algum outro livro que ela escreveu. E se você estiver me acompanhando no Spotify, também me siga aqui no Spotify, me dê estrelinha, comente, que ajuda bastante no engajamento. E também lá no meu Instagram, @DiegoSegun, é onde você acompanha os lançamentos dos novos episódios, algumas leituras e um pouco da minha vida pessoal também, caso seja interessante para você. Talvez não seja muito interessante, nem para mim é interessante, quem dera para vocês. Mas enfim, eu tô aqui para falar de livros, estou muito feliz que vocês estejam acompanhando o Bookcast. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.